Na noite desta terça-feira, 7 de março, os vereadores eleitos da cidade de Cachoeirinha deram início às sessões legislativas ordinárias, primeiras da nova legislatura do ano de 2017. Com a presença de um bom público, os vereadores apresentaram seus requerimentos e indicações. Na ocasião, o vereador Leonardo José fez um apelo à Compesa para que viabilize o aumento na vazão de abastecimento para o município. Disse reconhecer a crise hídrica em que no momento o Nordeste tem vivido e que buscou informações precisas sobre a situação atual. E tomei a iniciativa de procurar de onde vem a água de Cachoeirinha, que é do sistema do Prata, né? Estive em Agrestina quinta-feira, há 15 dias atrás, fui visitar o sistema Pirangi, que é o que está agora sendo feito para aumentar o volume de água das cidades de Agrestina, Altinho, Ibirajuba e Cachoeirinha. E lá me informando, a respeito até da Compesa aqui, se seria alguma falta de controle da Compesa local, o que seria feito. E assim, lá a gente tomou assim, o conhecimento que não era, porque você não tem como dar o que você não tem. Se Cachoeirinha vem X de água, ele não tem como dar Y, tem que ser X. A questão até que o meu companheiro Narciso levantou, de também está aí no requerimento, que a questão do controle da água, até também tive esse conhecimento, que é impossível ter uma coisa exata, até porque estive hoje na Compesa local, o abastecimento está no setor 4, na parte dos pombos e tal. Só que teve que parar essa semana, porque teve estouramento. Então não tem como ela ter um cronograma exato, porque existe essa questão de estouramento. Estive também sendo informado que na última quinta-feira, lá no sítio Porteiras, à noite, foi até um morador preso, certo? E outro não estava em casa. Eu acho que quando viu a polícia saiu. Até agradecer aqui ao fórum, do juiz e o promotor, e a polícia militar que acompanharam o pessoal da Compesa e foram. Quer dizer, a água que vem para a Cachoeirinha já é pouca. E às vezes, sendo ainda, não tem como dizer outra palavra, sendo roubada, né? O vereador Narciso Silva requereu em plenário a convocação de uma audiência pública com os responsáveis local e regional da Compesa, para que seja esclarecido à população as causas pelas quais tem motivado irregularidades no abastecimento, segundo relatou o vereador. Eu conheço a questão dessa água como a palma da minha mão. Foi lutas e mais lutas, e eu quero deixar aqui, muitas pessoas estão nos ouvindo. Narciso, fale por nós. Narciso, a questão da água. Eu quero dizer ao companheiro Léo que Sua Excelência tem o privilégio de ter essas informações. Seu irmão, vice-prefeito, também tem um privilégio de, quando querer, ter essas informações. Mas o usuário da Compesa, que está aqui, está em casa, não tem esse privilégio que Sua Excelência tem. E eu quero dizer que esse pedido, presidente, de convocação para que o chefe da Compesa local e regional, e até mesmo, companheiro Léo, você possa, já que você tem um contato fácil, nos ajudar para trazer o Roberto Tavares, para que ele venha sentir de perto o calor do sofrimento do usuário da Compesa aqui de Cachoeirinha. A dificuldade é grande. Por que a audiência pública e os responsáveis aqui? Você falou muito bem, companheiro, e concordo. É difícil, a situação da água é difícil em todo canto. Mas eu quero dizer à Sua Excelência que a Compesa está arrecadando dinheiro da população desde 2011. Desde 2011, que ela arrecada
e não faz investimento. O que está faltando aqui é a Compesa fazer o investimento, principalmente nos bairros. Está faltando investimento, porque tem pessoas pagando a conta de água sem receber a água. Minha gente, para deixar bem claro, eu em momento nenhum aqui estive defendendo a Compesa. Eu só quis deixar claro que antes da gente criticar, a gente tem que procurar saber o que se passa, né? Eu não estou defendendo a Compesa, até sei porque a pessoa que paga uma conta de água sem ter água, não paga satisfeito, está entendendo? Mas aí é onde está, vamos procurar o que está acontecendo. A gente concordo, vou votar a favor do seu requerimento, que tem que vir, só que basicamente eu não tenho conhecimento de causas feito o gerente regional ou o que seja que vier, que atenda nosso pedido e venha. Eles vão falar com mais conhecimento. Em agosto de 2016, o apresentador Rosimaio Lozazzi esteve recebendo em seu programa Opinião, veiculado pela TV Cultura, a gerente regional da Compesa, Niádia Menezes, que na oportunidade relatou os pontos críticos em que vive nosso estado em relação às condições hídricas, bem como a realidade da companhia de abastecimento. Niádia, veja só. Primeiro, eu vejo o seguinte. A gente tinha a barragem do Prata, veio para Caruaru, atendia uma boa parte da população. A gente chegou a uma época que não tinha nem problema com... Ninguém nem sabia o que era escassez ou falta de água, mesmo estando no Nordeste. Mas depois a gente viu que veio um problema político. Aí o prefeito de Lajedo consegue desviar também a água do Prata, puxa um adutor e joga água para Lajedo. Depois conseguem jogar água para Cachoeirinha. E cada um vai lá e pede ao governador e puxa uma pontinha para um lado e para o outro. A minha pergunta é, será que o correto não seria, além do que foi dito na matéria, de reparar e reaver os canos, as tubulações, mas se ter um projeto para cada cidade poder ter um projeto próprio de abastecimento de água? Bom, veja, quando a gente fala assim, é muito fácil para as pessoas apontar os culpados, né? E identificar, né? Você! Não, porque quando a gente aponta, tem 4 outros dedos. Opa, então vou apontar contigo agora. É verdade. E é importante, por isso que é importante a gente buscar o conhecimento sempre, né? O professor Alexandre estava falando em relação à questão de, quando a gente fala a Compesa, é importante saber qual é o papel de cada instituição dentro do cenário que a gente está trabalhando. Quando a gente fala de recursos hídricos, abastecimento de água, a gente tem os papéis, os diversos papéis. Na Secretaria de Agricultura, a gente tem o papel da educação, né? A gente tem um papel inerente às concessionárias de abastecimento, que no caso a Compesa. Então a Compesa, quando ela direciona seu planejamento estratégico para apontar soluções e buscar outra água, é porque dentro da sua organização e das suas responsabilidades, esse sim seria uma alternativa a médio e curto prazo. É óbvio, quando a gente vai buscar soluções que envolvem investimento nas nascentes, como o professor falou, né? Isso a gente vê dos Estados Unidos, o que é que foi feito nos Estados Unidos por anos e anos e anos. Ou seja, a conta não é tão simples assim. Ou seja, envolve, por exemplo, repasse de recursos para as pessoas que são donos das terras, a tributação que está envolvida, né? A gente, apesar de ter tido vários avanços em relação a tributos, na prática, isso na verdade a gente vê que não funciona tão bem. Então, enfim, resumo. Então, tratar de recursos hídricos não é uma coisa tão fácil. Quando se fala de perdas, da reportagem falando, a gente está agora com um programa que tanto o estado de Pernambuco como a Bahia, ele está dentro de um programa que chama Com Mais Água, que é exatamente um programa a nível nacional, que é exatamente focando para treinar todos os técnicos, e aqui a gente tem um programa agora que está iniciando, por coincidência, na data de hoje, aqui em Caruaru, focando nos grandes sistemas do Agreste, Prata e Jucazinho, exatamente para treinar a nossa pessoa, para saber como a gente combater essas perdas que são inerentes e são em todo o país e fora do país. Acho que um dos poucos países que tem índices tão baixos de combate às perdas e desperdício com as pessoas é o Japão, porque eles conseguiram trocar toda a tubulação e inclusive com métodos não destrutivos. Nossos contratos de manutenção, contratos de obra ainda são daquele tipo menor preço e não técnica e preço. A gente precisaria assim um programa inteiro para falar sobre isso. Mas o que a gente vai buscar? O menor preço sempre. Então a gente está inclusive avançando em relação a buscar contratos que sejam não destrutivos, porque quando a gente vai fazer um serviço de combate às perdas nas cidades,
a gente danifica o pavimento, a gente muda com o tráfego e danifica a vida das pessoas. Então é preciso realmente, não é tão rápido e simples a questão das ações em relação ao combate às perdas como a gente gostaria. Então por isso que muitas vezes ao longo desses anos foi preciso construir barragens, fazer transposições, que seria uma coisa assim mais rápida do que fazer realmente o combate às perdas, que é o caminho que a gente está seguindo agora. Mas a pergunta, seria interessante se cada cidade fizesse um planejamento para ter sua própria água? Na verdade, a gente não tem, e é isso que é interessante que a sua pergunta, que nós não temos mananciais específicos em cada cidade. Nós precisamos fazer a integração de bacias, a integração de mananciais, porque diferentemente da energia, dos sistemas que podem ser feitos localizados e pontuais, quando a gente trata de água, a gente não tem água específica para andar da cidade. Caruaru, a água de Caruaru vai ser buscada em outros locais, Bonito e Surubim, e agora em Catende. Então a gente não tem na região, na área geográfica que pertence a Caruaru, mananciais e barragens específicas, a água que vem oriunda do próprio município. Acho que Cachoeirinha é privilegiada de receber a cada 15 dias, a gente tem amizade com as cidades vizinhas e sabe que em algumas delas não acontece isso. Sei que a população ainda passa por algumas dificuldades, porque nem sempre atende a todos. Só que justamente por esse motivo a gente procurou as pessoas competentes para que a gente tivesse ciência do que se passa, se era uma culpa da direção da nossa cidade, aqui da Compesa, ou se era um problema geral, como se diz, né? Estive na barragem do Prata, o volume muito baixo, já quase o volume morto. Estive agora também no sistema do Pirangi, que é o que está botando água do rio Pirangi para a tubulação do Prata e que está em fase de teste, e a previsão aí de 30 dias é de estar começando a já usar essa água, que a gente espera que ajude de alguma forma e que a gente fica preocupado em dar uma satisfação à população e por isso que a gente foi atrás, porque muitas vezes a população acha que é falta de interesse de alguém ou da Compesa daqui do município e na realidade a gente chegou a comprovar que não é dessa forma, é uma dificuldade que está tendo nos outros municípios, inclusive quem faz esse sistema Camevô, que é Agrestina, Altinho, Ibirajuba e Cachoeirinha, fora os problemas que tem de estouramento, de desvio de água, e isso tudo atrapalha. Então, a gente aqui começando os trabalhos hoje, fizemos essa cobrança para que a gente possa trazer um conforto melhor para a população de Cachoeirinha. Olha, a gente sabe que a situação é difícil da água, mas o que eu tenho questionado aqui em Cachoeirinha é a questão de investimento por parte da Compesa aqui em nossa cidade. Nós tivemos investimento da Compesa em 2010, 2011. Nós temos problemas de interrupções. E quando há muitas interrupções, a gente sabe que é problema de sistema. A gente sabe que a água é pouco, nós estamos numa cidade que mais armazenamos água. E a água é pouca hoje, a gente sabe, mas o que eu vejo que eu acho que a Compesa tem uma obrigação de prestar um esclarecimento à população na questão do atendimento, a questão dos caminhão-pipas que não funciona, não tem como a Compesa abastecer através de caminhão-pipas, não tem. O sistema está muito difícil de ser controlado, então a população cobra muito e a população cobrando do Poder Legislativo, que não é o papel nosso. Quem tem que resolver é a empresa. A gente tenta fazer o papel não só do lado da Compesa, como outros trabalhos que o vereador faz, porque é interior, é cidade pequena, a situação é difícil, então a população fica cobrando do parlamentar, quando quem tem que dar explicação é a Compesa. Então, esta casa, formamos um requerimento para que a Compesa local, regional, possa vir dar um esclarecimento aos seus usuários.